Champions League, sua maravilhosa. A gente teve a oportunidade de ver dois jogos simplesmente absurdos nessa oitavas. Eu vou focar o vídeo de hoje em dois jogos porque são os principais e são os que a gente tem coisa pra falar. Liverpool e PSG, Real Madrid e Atlético de Madrid. Esse jogo do Liverpool pra mim me pegou demais, porque foram dois jogaços entre, de fato, os dois times que eu falei que seriam dois dos grandes favoritos. E o PSG passou de forma genial. O time jogou demais em Anfield, o que é muito difícil mesmo, e conseguiu uma classificação absurda. E uma coisa específica que eu queria falar sobre esse jogo, tá? Muita gente começou a tratar o Alisson como vilão, porque ele não pegou pênalti. Mas galera, vocês, quem viu o jogo e quem vê futebol vai concordar comigo. O que o Alisson fez durante esses dois jogos é coisa impensável. O Alisson, na gringa, é cotado como um dos melhores goleiros da história do futebol. Não é discussão sobre o Alisson ser um dos melhores goleiros da história do futebol na gringa. Porque assim, eu acho que ele tá ali, né, no top 15, talvez. Mas o cara tá lá, ele tá nessa discussão. Enquanto aqui no Brasil a gente pede o Hugo Neneca na seleção no lugar dele. Isso aí, pra mim, é uma loucura, tá? Quem viu o jogo, e eu vou até colocar aqui um pouquinho das estatísticas, né? Lógico, não é só se eu faço qualquer fala as coisas. Tem que falar do Alisson. O que esse cara cata é bizarro. Não pegou pênalti? Não pegou. Pênalti não é mérito do goleiro. Não é demérito do goleiro. Não tem como, gente. Pênalti, o atacante perdeu é demérito do atacante. O goleiro pegou é mérito do goleiro. O atacante fez, só as pessoas só cumpriram as suas obrigações ali. Não tem o que falar. É lógico, se o goleiro pega mais pênaltis, é ótimo. Mas se o seu goleiro não pega tanto pênalti assim, isso não é necessariamente tanto problema e o Alisson pega pênalti sim, tá? Ele não pegou nessa Champions League, mas ele é um goleiro que pega pênalti sim. Mas eu queria citar um outro detalhe desse time, e especificamente do time do PSG. Meu amigo, o que esses caras acertaram nas contratações de meio de campo para mim é incrível. Essa trinca de meio de campo do PSG, eu acho que ela é provavelmente nessa temporada a melhor trinca de meio de campo do mundo inteiro. E escuta o que eu tô falando. A trinca de meio de campo do PSG é a melhor trinca de meio de campo do mundo inteiro. O João Neves chegou do Benfica jogando bola demais, demais, demais. O Vitinha simplesmente domina o meio de campo. Até uma fala do Henrique muito legal, que ele falou: o Vitinha parece que ele joga outro jogo. E ele realmente joga muita, muita bola. Ele já tinha dominado o meio de campo de Portugal na Eurocopa. E o que ele tá fazendo essa temporada é só uma sequência daquilo ali. E o Fabian Ruiz, que não fez um jogo genial, é um cara muito fora da curva, muito fora da curva. Ele é um outro cara super consistente que joga muito bem. E o PSG, inclusive, pela primeira vez, eu acho que desde a chegada do Ibrahimovic, o PSG é um time. E não é só um tanto de jogador que joga para um grande jogador. Você tem o Ibra, que quando chegou o time jogava pro Ibra, não importava. Você depois virou o Cavani, depois virou o Neymar, depois virou Neymar e Mbappé, depois Neymar, Mbappé e Messi. Então sempre foi um time que ele era meio manco por causa dos grandes jogadores, das grandes estrelas. E eu entendo, lógico, tem vezes que você vai conseguir fazer isso. Mas o PSG não conseguiu encaixar nos últimos 10 anos. Lógico, dominou o francês, porque, né? Farmers League. Mas não conseguiu encaixar e ganhar uma Champions League. Coisa que eu acho que tem tudo para fazer nessa temporada. Pode ser que não ganhe. Ainda tem o Real Madrid pela frente, tem um Barcelona super forte também. Você tem um Arsenal que tá comendo pelas beiradas. O Bayern também tá muito bem, tá? Tá chegando aí bem, tá? O Bayern de Munique. Só que é pela primeira vez você olha e fala, pô, o PSG é um time bom. Antes o PSG chegava pela genialidade dos seus jogadores. Se botar a bola no Neymar, obviamente vai ser uma coisa genial. Você bota a bola no pé do Mbappé, é lógico que vai ser uma coisa genial. Mas pela primeira vez em muito tempo eu sinto que o PSG é um time de futebol. E muito mérito pro Luiz Henrique também. Técnico absurdo. Joga, sabe muito, muito, muito de futebol. E esse trio de ataque também funcionando muito legal. O Dembélé se redescobriu como centroavante. O Kvara chegou e tá entregando tudo que ele tava jogando no Napoli.
Então é um cara que mostra que ele não é a famosa one season wonder, né? A sensação de uma temporada. Barcola tá bem. E a defesa também tá bem legal. Donnarumma também catou fino nesse jogo. Então o Liverpool foi eliminado. Era para mim o melhor time. Mas Salah não desapareceu. Jogou futebol razoável. O problema é que, gente, Darwin Núñez perdeu um pênalti e perdeu gols na cara. O Diego Jota perdeu gol na cara. O Luiz Dias perdeu gol na cara. E é normal, gente. A bola pune. Você leva para os pênaltis e você tá sujeito a isso. Normal. Pênalti lógico, tem seus méritos em pênalti, mas também é muita loteria. E você sabe do que eu tô falando. Então agora o PSG para mim é um dos grandes favoritos, né? Conseguiu eliminar o Liverpool para mim. Foi o que eu falei no meu vídeo de prévia da Champions, prévia das oitavas. Eu vou inclusive fazer a prévia das quartas ainda, então já se inscreve aqui para você acompanhar tudo isso. Quem passasse desse duelo seria um dos grandes favoritos ao título, e eu acredito veementemente nisso. E os dois jogos só mostraram o nível de equilíbrio dos dois times. 1-0 do Liverpool fora de casa lá no Parque dos Príncipes, 1-0 pro PSG fora de casa no Anfield. Então, assim, foram dois times que jogaram muita bola e realmente o PSG mereceu passar. Mereceu nos pênaltis, normal, faz parte. E agora o Liverpool deve ganhar a Premier League, bom até que foca, né, numa competição, e o PSG vem forte para ganhar essa Champions. Agora temos o jogo incrível que foi Atlético de Madrid e Real Madrid. O jogo começa com um gol do Real Madrid, do Atlético de Madrid. O Gallagher que é um jogador mais do que comum, que se fosse brasileiro, não pegava time de Série B. Conor Gallagher não pegava time de Série B. Mas como nasceu na Inglaterra, base do Chelsea, aí ganha vaga cativa em vários times da Europa e meteu um gol. Chegou e meteu um gol de Champions League, coisa que eu não vou fazer nunca na minha vida. Tô aqui falando dele, mas nunca vou fazer isso. Nem você, provavelmente tá vendo esse vídeo aí. Se você tá vendo esse vídeo e já fez um gol de Champions League, eu te amo. Comenta aqui pra eu saber. Mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que falar. O Atlético de Madrid fez o gol e depois, de certa forma, se apequenou, né? Jogou muito mais defensivo do que deveria, na minha opinião. Muito até porque o time tava bem. E foi um jogo muito laica, né? Assim, falar que o Atlético de Madrid jogou mais defensivo do que eu esperava, na verdade é um pouco difícil, né? Porque é o Simeone. E o Simeone é meio zagueirão, né? Mas a gente tem que destacar primeiro dos dois times os goleiros. Courtois fechou o gol, o Oblak também. Dois goleiraços. Temos que falar do Vini, que perdeu o pênalti, e parece que ele sentiu demais depois que ele perdeu o pênalti. É um jogador super decisivo, mas perdeu o pênalti, e eu achei a escolha do Ancelotti, da saída dele na prorrogação, faltando 3 minutos para bater o pênalti, né? Basicamente tirando ele de bater o pênalti. Eu acho uma decisão curiosa, porque ao mesmo tempo que você blinda o jogador, você tira o cara que era seu batedor de confiança, tanto que foi o cara que bateu o pênalti no tempo normal. Então, assim, é uma decisão que ela é meio curiosa. E no final das contas funcionou. O Real Madrid classificou, passou, tá tudo certo. Se não tivesse classificado, aí provavelmente a galera ia cair matando no Ancelotti, no Vini, que some do jogo. Inclusive eu achei um pouco a postura dele depois meio desnecessária. É óbvio que a galera é full racista com ele e isso aí não tem nem discussão. Mas eu acho que ele também não se ajuda em muitos dos casos. Apesar de ser um gigantesco jogador que sofre muito, isso aí ninguém dá pra negar, né? O cara é um jogador super decisivo e que a galera pega muito no pé dele, muito a mais do que deveria, tá? Pegar no pé de jogador que é marrento, que ele é marrento. É normal, você pega, por exemplo, no Brasil, o Gabigol é muito marrento e todo mundo pega no pé dele também. Galera lá na Europa pega mais no pé do Vini Júnior do que deveria. Mas a gente tem que falar sobre o penal do Julian Álvares. Mano, que loucura, tá? Isso pra mim é uma loucura só. Eu realmente deu pra ver que deu 2 toques, mas é impressionante o pacto que o Real Madrid tem. Isso aí é uma coisa que nenhum outro time na galáxia tem. E o Real Madrid é aquilo, gente. Você tem que matar. Real Madrid é que nem o Palmeiras no futebol brasileiro pra mim, tá? Eu não sou palmeirense, mas é que nem o Palmeiras. Gente, você mata no berço.
Se você deixa os caras crescerem, chegar. Pô, você pega o pior Real Madrid dos últimos anos, com o time todo desmontado, cheio de gente machucada, todo mundo quebrado. Os caras estão chegando e estão indo, estão avançando, passaram do City, passaram do Atlético de Madrid. E não importa, os caras só vão ganhar. E eu não vou apostar contra o Real Madrid nessa Champions, não. Eu acho que o PSG é um dos favoritos. Eu acho que o Barça tá muito bem. O Rafinha tá deitando o cabelo. Mas eu vou apostar contra o Real Madrid? Eu? Eu não vou, não. E eu não vou apostar contra o Real Madrid nunca na minha vida. O que, que esses caras fazem? Olha esse jogo, gente. O Julian Alvarez bateu um pênalti no próprio pé. O Vini Júnior perdeu o pênalti. Os caras mesmo assim conseguiram classificar. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável pra mim. Isso é uma, isso é uma loucura e é um pacto que é só o Real Madrid que tem mesmo. É só o Real Madrid que tem e faz parte. Não tem o que falar. Real Madrid é gigante e não é à toa. A camisa pesa, não é à toa. E o Atlético de Madrid também é uma. Não é, não é nem freguês, não. Não, o Real Madrid é pai do Atlético de Madrid, não tem nem o que falar. Mas bom, amigos, queria comentar sobre esses temas, se vocês gostaram. Comenta aqui se você concorda, quem que você acha que vai ser campeão da Champions. E é lógico, não deixe de se inscrever aqui no Caminhos pelo Mundo. Tamo junto e é nóis.